This for the players out there, check out this dope shit, man. Pay is another dollar, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my baby, trying to plan my escape. I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers. This for the players. Pay is another dollar, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay. Hustling for my baby, trying to plan my escape. I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers. Living in the bay, hustling for my baby, trying to plan my escape. I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers. Pay is another dollar, we getting paid. Another day, another dollar, living in the bay, hustling for my baby, trying to plan my escape. I ain't staying in the matrix, really trying to get my papers. Então vamos lá. Bom, segura um minuto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais um podcast hoje do 101. Eu sou a Letícia Lete, profissional de RH, e a gente está aí com o nosso projetinho de trazer pessoas convidadas para falar sobre profissões, e hoje comigo está o Marcelo Tileco. Fala aí, Tileco. Fala, galera, meu nome é Marcelo, mais conhecido como Tileco. Hoje eu trabalho aí como gerente de projetos e estamos aí por dentro desse projeto. Então, e hoje o nosso papo é com ele, que já foi, vou lá na minha colinha, que nem diz a Flá, né? Que já atuou como coordenador de clientes na Frias Neto Imóveis, gerente administrativo na Alfran, técnico financeiro na ArcelorMittal, acho que é assim que fala, supervisor financeiro na Tecnal, passou por vários cargos na Fúria, sendo que o último foi de Project Manager, e hoje está na Tropicals, como Head de Operações. Seja muito bem-vindo, Guilherme Stolfi, o Chuck. Prazer, obrigado pelo convite.
Eu sou o Chuck Pira, ligado ao mundo do esporte já faz um bom tempinho aí. E Lê e Marcelo, muito obrigado o privilégio aí de estar conversando com vocês sobre esse nosso mundinho. Legal. É isso. Então, assim, a gente fez uma breve introdução, né, de quem você é, mas nada melhor do que você se apresentar, falar um pouquinho para nós, quem é você, de onde você veio, quantos anos você tem, enfim, fala um pouquinho aí de você, Chuck. Bom, meu nome é Guilherme, o Guilherme Stolfi, mas é mais conhecido aí como Chuck Pira. Eu trabalhei muitos anos em CLT, em empresas, né, do ramo comum, mas sempre tive uma ligação com o esportes, sempre tive ligação com os games. É, Atuei em algumas organizações como jogador. Por 20 anos, jogando desde o CS, do começo do CS, né? E denuncia um pouco a idade, né, Lê? E de lá pra cá, outros jogos como Rainbow Six, como CS, o próprio CSGO, um pouco do PUBG, até a entrada na Fúria, que foi efetivo a minha entrada no mundo dos esportes, né, já no passado recente, para atuar como jogador por 2 anos e aí assumir cargos administrativos dentro do mundo dos esportes. E aí, atualmente, desde o ano passado, no cargo de head de operações aqui na Tropicals, que é um projeto também de esportes com esses dois pilares aí, né? Tanto na performance competitiva, tanto quanto na parte de conteúdo. E Legal. tenho 39 anos, gente. Tô velhinho já. Nada, que isso, na flor da idade. Opa, Vamos lá, Chuck, deixa eu fazer uma pergunta que, assim, isso é uma pergunta até minha mesmo, que eu acabei passando por isso na minha última empresa, que é assim, beleza, a gente sabe o que faz um head de operações, mas especifica pra gente um pouco melhor, o que é responsável um head de operações, quais são os desafios que Ah, ele enfrenta, detalhe um pouco pra gente aí um pouco sobre o seu cargo hoje. tá. Head de operações, pelo menos aqui na Tropicals, tá? Ele tem os pés nos dois pilares da empresa, tanto na parte de conteúdo quanto na parte de performance. É lógico que existe o backstage da empresa, toda essa parte de infraestrutura, estruturação de fluxo de trabalho, direcionamento dos recursos da empresa, além dessa parte esportiva, né? Então, você fica um pouco antenado em cada departamento, em cada pilar da empresa, mas o foco hoje ele é voltado à estruturação, seja na parte in-game dos jogadores, ofertando e oferecendo para eles, traduzindo essas expectativas do jogador em relação à infraestrutura oferecida pela organização, seja na parte contrária também, né, na expectativa da organização em relação aos jogadores. E lógico que daí dentro do escopo isso se aplica ao conteúdo, bem como na parte administrativa mais burocrática. Aí se vai para o lado financeiro, na parte de contas a pagar, o fluxo de caixa da empresa. Então, hoje a minha função dentro da Tropicals, ela sai um pouco da parte de performance, que seria o que eu exerci, por exemplo, no passado recente na Fúria, como gestor de projeto ali, um player manager, e ela passa um pouco mais para essa parte corporativa, né? Mas aí tem o pessoal, a equipe toda nossa que é bem capacitada, né? E faz a coisa rodar. legal. Chuck, a sua vida, como foi a sua vida acadêmica? O que que ela, como ela te ajudou? Quais cursos que você fez que te ajudassem a chegar nesse cargo que você está hoje, na área que você está hoje? Isso te ajudou? Ajudou muito, muito. Em que sentido? A minha formação é uma formação administrativa, né, com pós-graduação na mesma área. Então, eu tive uma formação acadêmica, duas pós-graduações, todas ligadas na parte administrativa. E direcionada muito a quase 15 anos de financeiro. Então, a visão do financeiro é algo mais metódico, né, mais organizado, burocrático, né? O que ajuda no esportes? É lógico que existe toda uma paixão dentro do mercado do esportes, né? O mercado é muito jovem, embora ele seja bem desenvolvido, tenha muito valor, muitos valores envolvidos, as organizações e empresas vêm crescendo muito, seja endêmico ou não, mas a parte de organização, a parte de estruturação ainda é um pouco deficitária. Vem mudando muito, mas ainda é um pouco deficitária. Quando eu comecei a me engajar mais nessa parte de gestão, eu percebi que a minha formação foi
determinante, né, para manter controle, fosse na gestão de horário de jogador, seja no contato com o patrocinador, no contato com as publishers, né, na própria relação com o jogador, né, nessa encurtada, né, porque querendo ou não, nós somos uma ponte entre a organização, as expectativas da organização e do jogador, e o nosso papel como player manager é fazer essa ponte de forma agradável e harmônica para os dois lados, né? Então, entender sobre contrato, e toda essa parte burocrática. Com certeza, se não fosse uma formação acadêmica nesse sentido, talvez eu tivesse bastante dificuldade de sair do mundo como player e me tornar um gestor de projetos, sabe? Legal. Legal. Cara, eu vou passar aqui. A gente teve uma conversa anterior, então eu sei mais ou menos a sua trajetória no mundo do esporte eletrônico e eu achei bem interessante porque é bem parecida com a minha. Então, assim, a gente sabe que você tem todo um background antes do esporte eletrônico. Eu queria que você contasse um pouco para eles como você começou no esporte eletrônico e quando e como você viu a oportunidade de sair como jogador para a área administrativa. Acho que esses são os principais Legal. pontos. Como jogador, cara, vamos lá entregar a idade de novo. Eu comecei como todos da minha geração, acho que no videogame, né? Não existia a concepção de competir em lan house, não existia nada disso. Existia sim a capacidade de você jogar com um amigo, né, no videogame, mas não essa visão, esse mundo que nós estamos hoje. Então, do videogame eu fui pro computador. Meu primeiro jogo competitivo foi o Quake. Do Quake eu fui pro CS. Do CS eu fui brincando, né, mas com Battlefield, Call of Duty, mas competitivamente falando, acho que o engajamento mesmo aconteceu com o CS, depois o Rainbow Six e do Rainbow Six o PUBG. O CS eu fui até 2008, de 2008 em diante brincando, aí depois eu comecei no Rainbow Six, do Rainbow Six a gente foi pro PUBG, e aí iniciou uma transição na minha carreira mais bem definida do interesse em me tornar trabalhar na parte mais burocrática administrativa, né? Que aí eu tive a oportunidade de executar isso na Fúria. Legal. E quais as habilidades que você acha que um profissional tem que ter hoje como head de operações, ou enfim, para como é que eu vou falar, se enfronhar aí nessa parte administrativa? Ou uma pessoa que não é do cenário, que queira entrar, ou aquele que está, assim como você, saiu de uma parte mais de player, né? Enfim, numa parte mais lá como jogador e de repente, quero me enfronhar aí na parte interna de uma org. Eu acho que as habilidades, né, eu vejo como, primeiro, organização, né? Acho que não tem como fazer parte do mundo do esportes hoje, com a evolução que nós nos encontramos atualmente, sem pensar em gestão, sem pensar em controle, mas acima de tudo, sem pensar em gestão de pessoas. Seja ela ligada à parte de game, ou seja na parte administrativa, eu acho que são muito interligadas, né? Então, as habilidades que eu considero serem necessárias, acho que a porta de entrada para alguém no mundo do esporte, se você não for pelo lado do design, na produção de conteúdo, se você for diretamente pela parte administrativa, a porta de entrada vai ser manager, né? Um player manager, um player handler, seja por organização ou por uma publisher, mas certamente as habilidades de gestão de pessoas, ter essa sensibilidade de entender, né, as necessidades dos jogadores, da própria organização, fazer essa ponte entre as duas partes, essa relação mais humana, né? Porque querendo ou não, o competitivo, embora tenha todo esse ensejo, né, de metas, aí, métrica de resultados, performance, todo, mas existe a parte humana e ela tem um peso muito grande, né? Afinal das contas, a maioria dos jogadores, o início da carreira dos jogadores dentro do esportes é muito jovem, são muito jovens, é muito recente. E esse preparo do profissional para ajudar nessa formação do atleta é muito necessário. Ou ele entra na parte mais administrativa, menos pessoas, na gestão de pessoas, que vai ser um financeiro, pode ser uma controladoria,
E aí foge um pouco desse contexto. Mas isso é muito recente. Eu vejo que a maioria das organizações até então não tinham essa visão, não tinha essa expansão, né? Tudo mudou muito, cresceu muito. E aí esses cargos começaram a aparecer. Mas, em geral, a porta de entrada de gamer, né, de um player para administrativo, é essa gestão de equipe, o que tem facilidade, né? Se você joga, você está numa equipe competitiva, você acaba tendo uma facilidade de saber lidar ali com um grupo de pessoas, né? As demandas e as necessidades dos jogadores. Pô, legal. E beleza, você falou um pouco de como chegar, quais as habilidades são importantes e tal. É, a gente sabe que hoje em dia no cenário, né, você tem muito poucas vagas que seriam porta de entrada, vamos dizer assim, tipo estágios, são mais vagas já com um certo conhecimento. Para um cara que está fazendo faculdade, por mais que eu tenha uma experiência antes, eu tenho muito contato com a galera que joga universitário, né? Uma galera que está fazendo faculdade agora, o que você indica para alguém que quer trabalhar nessa parte de operações, nessa parte operacional? Como ele Em termos de começaria? qual tipo de... Ah, entendi. Como ele começaria um projeto, alguma coisa tipo voluntário, ou ele começaria num estágio de repente em outra empresa e tentar entrar nesse mundo? O que você daria de um conselho para quem está começando agora no universitário, está fazendo uma faculdade? Cara, eu acho que três momentos legais, assim. Primeiro sobre o tipo de faculdade, né? Eu acho que quais são as posições dentro das organizações que eu acho que o futuro necessita muito. Eu acho que Talent Manager é um profissional que tem um direcionamento para trabalhar com talentos, entender as necessidades das marcas, né? E aí a gente já joga para o lado comercial. Acho que é uma necessidade real e atual das organizações buscarem parcerias, né, sejam endêmicos ou não, principalmente os não endêmicos, né, que não estão ligados ao nosso ramo, que acontece muito hoje. Você vê Red Bull entrando, você vê Nike, Adidas, várias empresas, até automobilísticas. Então, os ramos de atividade que eu acho que o futuro vão ser muito necessários nas organizações são ligados à parte de marketing comercial, vão ser muito, muito fortes, né? Em portas de entrada, eu vejo eventos como o BGS, né, pequenos eventos de cidade, municípios, feiras, são muito importantes. Tem muita vaga aberta, né, como freelancer ou até mesmo estágio para participar de um evento. E as organizações grandes, elas oferecem muitas vagas de estágio também. Eu acho que se aproximar de uma organização, entender como funciona o fluxo de trabalho deles, mandar um e-mail, acho que é muito, e é importante. A gente precisa de novos profissionais no mercado, de todos os ramos, principalmente dos que eu citei. E com certeza o universitário vai trazer uma jovialidade, né, novas ideias que realmente vão fazer a diferença. Eu acho que nesse momento dá a cara, chegar na organização, bater na porta ali e tentar fazer parte. Não só das organizações, até faltou um ponto que eu acho que a publisher também. Eu já vi a Riot fazendo muito evento e precisando de pessoas para participarem, em outras publishers também. E eu acho que são portas mais fáceis ali de acesso. Bacana. E você acha que através dessas publishers eles vão conseguir entrar com mais facilidade, né? E o que você diria assim, por exemplo, você trabalhou na Fúria, que é uma org que já tem um nome diferente, né? Está em um outro cenário, e agora está na Tropicals, que é uma que está começando, né? Está lá ali no comecinho. Quais são as diferenças, assim? Você acha que essas pessoas elas têm que, de repente, já ir numa grandona, ou é mais fácil ir por uma que já está começando, porque daí você, de repente, consegue crescer junto? O que você acha, assim? Bom, as organizações em geral são todas startups em crescimento, né? Dificilmente a gente vai falar sobre uma organização no Brasil já consolidada que não tenha, né, um formato startup. Existem umas maiores, menores, algumas com foco em conteúdo, outras em foco de performance. No final das contas, todas estão em franco crescimento. Dificilmente as vagas abertas nas organizações vão ser voltadas ao público de estágio em si, embora existam algumas. Mas existe muito projeto novo. Então, collabs de publisher, collabs em organizações.
eventos, como eu disse, de feira como a BGS. Eu acho que, lógico, uma Fúria, uma PEN, né, uma Vivo Cage vão estar maiores e mais consolidadas. A chance de conseguir vagas em projetos menores, até mesmo dentro da própria organização, é mais acessível. Mas, por exemplo, a Tropicals é uma organização em crescimento. Hoje na Tropicals, a visão da Tropicals, né, é essa questão da brasilidade, o que foi o que me atraiu também, Lê, né, e Marcelo, quando eu saí, me desvinculei da Fúria, um dos principais motivos de buscar algo novo era ser algo realmente novo, né? Hoje a gente vê as organizações fazendo mais do mesmo, não só na parte estrutural, mas na parte de cultura, né? Enquanto todos comemoram o Halloween, a Tropicals comemora o Dia do Índio, sabe? O Dia do Saci. Então, são coisas que me chamaram a atenção, essa brasilidade. Acho que existem muitos projetos nessa mesma vibe da Tropicals, de novos, né? A gente vê muita organização crescendo, a própria The Union, né? Que recentemente venceu o VCB no Brasil, do Valorant. Então, existem várias organizações que oferecem oportunidades. O que eu sinto um pouco de restrição é a dificuldade, às vezes, de ter acesso às vagas. Vejo muita gente no Instagram e em outras redes sociais postando vagas, porque diferente do mercado CLT, o esporte ainda não tem esse costume e as vagas são muito indicações. Existe um nicho, o esportes, para quem não faz parte dele, ele é gigantesco, monumental, né? As pessoas olham e veem algo, mas ainda é uma bolha, né? A gente sabe que muito dos processos internos, das oportunidades, das lines, né? Montagem dentro e fora de game, tudo remete um pouco a quem indica. Isso vem mudando. Eu acho que é o trabalho que vocês realizam até no podcast, outros podcasts, outras empresas, né, de RH, vem mudando isso, ajudando e contribuindo nessa mudança, mas ainda existe uma bolha. Mas eu acho que o caminho mais fácil seria uma aproximação com a organização. Eu vi um projeto muito legal, até se vocês me permitirem comentar, Claro. mas da torcida organizada. Eu achei que a Fúria, a PEN, esse último no LoL, né, o próprio campeonato do CS, da Fúria, da PEN no LoL, entre outros, Los Grande, Fluxo, né, criaram torcidas organizadas e abriu um novo precedente. Então, é algo que de um ano para o outro que não existia esse costume, né? Embora seja muito, muito legal, mas não existia esse costume da torcida organizada e hoje é uma empresa, né? Seja dentro ou fora, ligadas ou não à organização, se criou um novo mercado, né, de torcida, vamos dizer assim, a qual tem toda uma estrutura, tem o apoio das organizações, a participação em evento, a própria questão dos eventos que acontecem no Brasil, né? A gente viu o evento do Rio de Janeiro do CS, que foi monumental, não só pelo evento em si, mas para a torcida brasileira, né? Com certeza isso chamou a atenção de novas empresas, novos eventos para o Brasil. Então, acho que o jeito de você conseguir entrar no mercado, o jeito mais fácil, seja universitário ou não, é se aproximar das organizações e ficar atento ao movimento do mercado em si. Por essa dificuldade de não ter acesso em empresas que fornecem, né? Pegando assim um gancho assim até desse da torcida organizada que você comentou, eu acho legal porque, querendo ou não, acho que há um tempo atrás, assim, principalmente quando a gente começou a jogar, era um negócio mais chato assim assistir, né? Era um negócio que era pra só quem jogava, né? Quem entendia. Hoje em dia eu brinco, eu tenho a minha esposa como referência, assim, quando minha esposa tá assistindo, que minha esposa é médica, e ela tá gostando, tá no caminho certo. Tipo, vamos que ela não joga, então tá nesse caminho. A minha pergunta não é nem pergunta minha, uma pergunta do chat aqui pra você que eu achei bem legal. A Yellow Rabbit mandou aqui assim: admiro muito a Tropicals. É uma organização mais nova no cenário, mas já conquistou muito espaço. Quais são os maiores desafios de ser uma organização inserida no mercado de esporte? E se você vê espaço para novas organizações e novos times entrarem no mercado? Legal. Primeiro agradeço a Tropicals. Eu sou apaixonado pela Tropicals. Eu acho que todo mundo, a Tropicals, ela se tornou torcida e a segunda torcida de muita gente, né? Nós somos meio neutro assim no mercado do esportes. Todo mundo tem a gente como uma segunda torcida. Eu acho que entrada de novas organizações, eu acho que isso nunca foi impedimento. O que muda, eu acho que é o momento.
né? Nós estamos falando de um mercado que sempre esteve em grande ascensão. Acho que nos últimos 5 anos o esporte explodiu em todos os sentidos, seja dentro do mercado endêmico ou não endêmico, mas principalmente na TV aberta, muitas parcerias de publisher para transmissão. Isso também agrega um valor, agrega visibilidade, mostra o potencial que isso. Hoje, se você pergunta, desculpa até o comentário, mas se você pergunta para um menino de 15 anos, um jovem, uma criança, sobre um time de futebol, é capaz que ele não saiba a escalação do time de futebol, mas ele certamente sabe com quem o Fallen joga. E isso é uma realidade que não começou hoje, já fazem mais de 20 anos que isso vem acontecendo, talvez no começo de forma um pouco escondida, né, mas hoje não mais. E as novas entrantes existem. Qual é o problema? Eu acredito que nos últimos 5 anos nós passamos por uma situação mundial, né, de pandemia, houve uma desaceleração de mercado. Então fica tudo um pouco mais moroso e complexo de fazer acontecer, mas ao mesmo tempo abriu-se novas oportunidades e condições, com entrada no mercado cripto, de apostas, né? Então se tira, né, se tira um pouco, né, estende a mão, tira um pouco, e eu acho que o esportes ele é moldável, né? Então eu não vejo dificuldade de novos entrantes. Eu acho que a forma mais fácil disso acontecer é o que algumas organizações já vêm fazendo em cenários que possibilitam, como o próprio Valorant e Rainbow Six, que você tem uma liga paralela que te permite acesso à liga principal, e aí uma organização que às vezes é um grupo de amigos ou uma guilda de um certo jogo, como o próprio Free Fire, por exemplo, né, até então, acaba conseguindo uma vaga muito importante, e aí tem duas opções, né? Ela pode criar sua própria organização e se construir, ou ela pode acabar sendo comprada por uma organização para adquirir a vaga, etc. Então essa é uma porta de entrada muito legal. E sobre a outra pergunta? A outra pergunta é, só um minuto, quais são os maiores desafios de uma organização que está incidendo no mercado de esporte eletrônico? Acho que hoje é difícil você falar sobre o maior desafio, tá? Mas alguns desafios são mais complexos na situação atual pela situação global da economia, né? Eu acho que parceiros financeiros, né, parceiros econômicos, a busca de patrocinadores. Eu acho que nesse momento se trata muito mais sobre se reinventar. Existe muito do mesmo, as organizações fazem as mesmas coisas, e aí um patrocinador, um investidor, ele acaba optando por organizações que já estão consolidadas no mercado. Então acho que o desafio de hoje é se reinventar, adquirir novos projetos, entrar no mundo cripto, atingir essa gama de mercado que até então não tinha um vínculo muito próximo do esporte. Até o próprio betting, né, de apostas, que existe uma controvérsia, sempre é uma conversa muito sensível, né, mas é um mercado que ajuda muito. Fora isso, essa parte econômica, eu acho que o desafio é desvincular o pensamento do hobby remunerado para a real profissão. Isso serve tanto para a questão business da coisa, corporativa, quanto para a questão de jogador, né? De você desvincular esse pensamento do hobby remunerado, que é jogar, contribuir dentro do jogo, para começar a virar uma empresa de verdade, né? Com métricas, etc. E entregar essa parte comercial para conseguir atingir e atrair patrocinadores, investidores e novas empresas. Pegando um gancho aí nisso que você está falando, você acha que vai acontecer? Porque a gente sabe que existe, né? Você até falou dos novos entrantes, de ter essas ligas paralelas, mas você acha que, e a gente sabe, por exemplo, a gente sempre sabe que algumas orgs têm a parte do Academy, que seria como fazendo um paralelo com o futebol, as categorias de base. Você acha que a gente consegue, que o cenário vai ter isso mais forte, assim, as orgs começarem a ter como se fossem algumas categorias de base, e isso chamar mais incentivo, tanto da parte governamental quanto da parte empresarial, que você fala de trazer novos patrocínios, né? Para ver se começa. Porque a gente sabe que o esportes ele enxergado pelas pessoas, mas ainda falta acho que um pouquinho dessa parte. Desculpa. Entendi. Você acha que a gente vai chegar nesse patamar? Acho, Lê. Acho, mas aí vem alguns pontos de observação assim que eu acho importantes, né? Vamos lá.
Quando a gente fala de ter um academy, quando a gente fala de ter uma modalidade, é natural que nós levamos esse assunto, a gente leva diretamente para a sustentabilidade, né? A modalidade em si, ela é uma equipe competitiva, é um produto de uma prateleira, de uma gama de produtos que uma organização pode ou não monetizar com patrocínios e investimento. Quando você fala de uma modalidade principal, entre aspas, você está falando sobre visibilidade, você está falando sobre exposição e está no circuito principal, seja com premiações, seja com ajuda de custo, seja com modelo de franquia, que está se tornando muito comum atualmente, né? Quando você vai para o lado da Academy, você remete ao custo sem retorno. Qual é o retorno a longo prazo? O longo prazo é você farmar, né, formar jogadores e esses jogadores diminuírem custos até em relação à sua equipe, né, na obtenção, né, na promoção desses jogadores para uma equipe principal, ou até mesmo a venda, e aí você fomenta o mercado. O benefício, na minha visão, é a questão do custo. Sem contar que você fomenta o mercado, você aumenta o nível do mercado, são novos jogadores com incentivo a entrar nesse mercado. Consequentemente, você melhora o seu trabalho, melhora a sua equipe, né, e pode contribuir com outras também, enfim. Mas você mexe o mercado, você mexe o cenário esportivo, né? As pessoas, os jovens, eles têm interesse em entrar porque a porta de entrada é um academy. Isso se torna difícil de acontecer quando a publisher não tem um formato, por exemplo, que favoreça esse investimento. Então, vou dar o exemplo do LoL. O LoL, hoje você tem uma franquia no Brasil, a qual você é obrigado, você tem a obrigação de cumprir um calendário competitivo do principal e da academy. E tudo isso faz parte do composto geral da franquia. Então, tudo isso está previsto nos investimentos, na exposição e etc. Você tem um campeonato, você tem tudo rodando para esse ecossistema rodar, né, de forma orgânica. Quando você vai para outras modalidades que não têm esse formato de franquia, você entra na questão custo. E aí, quando você pega organizações novas entrantes, quando você pega ou que estão querendo, né, assimilar ou adquirir um projeto, você tem essa barreira. Isso não se aplica só à parte academy, como se aplica também ao cenário feminino, né? Pela quantidade de oportunidade, campeonatos e etc. Dificulta você fazer um investimento, porque você tem que fazer uma escolha. Às vezes é uma escolha difícil, mas é uma escolha a ser feita, né? A organização ela tem que escolher estar na equipe principal, né, e fazer a coisa rodar, ou ela investir numa academy e correr risco de, né, prejudicar a equipe principal. Eu acho que isso vai mudar com o futuro muito mais pelo intermédio, né, da própria publisher, de mudar o formato dos campeonatos, valorizando mais a carreira ao invés da premiação. Na minha visão, pode ser particular, mas eu acredito que o formato de franquia seja mais sustentável no seguinte sentido. Os jogadores que participam de um cenário a qual ele tem chance de se tornar profissional, o incentivo começa cedo. Você tem a possibilidade de iniciar uma academy, com o suporte da publisher, você faz o cenário rejuvenescer, vamos dizer assim. E é o que aconteceu no League of Legends, que até então, desde 2014, 2013, até recente, né, vamos colocar aí até os últimos 4 anos, era mais o mesmo, né? A maioria dos jogadores tinham aquela panela, né? Desculpa até o termo, mas eram sempre os mesmos ali, com poucas oportunidades de novos jogadores. Hoje você já vê um movimento totalmente diferente. Hoje você vê grandes jogadores entrando no cenário do League of Legends através de projetos de academy. E isso é muito importante para manter o business rodando, né? Então eu acho que vai mudar, Lê. Depende da publisher, mas eu não acredito que a curto prazo somente as organizações consigam fazer isso em modalidades que não tenham essa tendência de ir para uma franquia, sabe? Entendi. Cara, acho que aproveitando o gancho disso aí, primeiro eu tenho um comentário e uma pergunta do chat, eu sou o homem do chat aqui, mas acho que aproveitando o gancho disso, eu venho do jogo rival do League of Legends, né? E isso que você comentou é assim, matou a pau, assim, na minha opinião. Ele precisa reciclar, né? Eu acho que um dos problemas do jogo rival do Dota, onde eu venho, é que é sempre os mesmos jogadores. Tem muito cara que jogava comigo em 2010 e ele joga até hoje no profissional. Então não recicla. E querendo ou não, esse projeto do Academy, ele ajuda a reciclar, né? Porque ele te obriga a você ter novos jogadores pro Academy e querendo ou não é a chance do moleque se destacar, né? Porque antigamente você tinha o circuitão, então querendo ou não, o sonho de toda a equipe era entrar no CBLOL, você tentava pelo circuitão.
Então hoje é muito mais pelo Academy, né? Não tem muito como fugir. É verdade. Saca? Isso eu acho que foi assim, a sacada da Riot foi a sacada. Vamos lá, primeiro comentário do nosso. Eu não sei ler esse nome, eu acho que é Eusharp. Que ele fala que a aproximação com as torcidas organizadas pode ser muito bom para inserir no mercado. Para se inserir no mercado. Ele fala, eu mesmo lido hoje com algumas próprias da Fúria, fazendo voluntário e me ajuda demais com o sonho de querer ser Community Manager. Aproveitando esse embalo. E daí a Yellow Rabbit, quase uma convidada nossa aqui já, ela falou, ela aproveitou esse gancho que você falou da franquia e mandou uma pergunta assim que eu achei interessante, que na verdade eu ia fazer eu mesmo, só que juro que parece que ela leu minha cabeça. Que é verdade. Ela falou, você tem uma opinião tanto como manager em esporte e tanto como operação de uma organização. Ela falou, o que você acha que esse sistema de adoção de franquias estão agregando no cenário? E tanto a relação do desempenho competitivo também como negócio pode impedir no crescimento de equipes menores? Tipo assim, essa parte de franquia pode atrapalhar uma equipe menor a se desenvolver ou não? Tá, vamos lá. O que a franquia agrega, né? A primeira. Sim. Eu acho que a franquia. Existe um ponto, ela está um pouco delicado, né? Vamos lá. Eu acho que a franquia, ela promove a carreira. Eu realmente acredito nisso. Eu acho que a franquia possibilita que o jogador trabalhe num mercado, né, num cenário mais estável. Eu acho que garante também a entrada de investidores, porque uma franquia você fala de 4 a 8 anos de um circuito fechado, né, com possibilidade de rebaixamento e novos entrantes dentro de um circuito, dentro de um ecossistema bem definido. Isso garante que investidores que não estão ligados ao nosso ciclo, não são endêmicos no caso, vejam como uma possibilidade de exposição a longo prazo, facilita a negociação, o valuation da negociação e etc. Eu acho que na questão business é muito atrativo porque você tem a segurança de estar no circuito. Para o jogador que está no circuito principal é muito atrativo também, porque ele lida muito mais com a carreira, né, a longo prazo, e ele tem mais investimentos e as organizações têm mais investimentos e condições para prover para ele uma estrutura muito melhor. O problema está quando a franquia, ela na parte regional da coisa, né, ela não tem boas definições. Então, você ter uma franquia rodando em uma publisher não necessariamente atende às partes regionais. Eu vou dar um exemplo do Valorant, que é o que roda hoje, e nós da Tropicals estamos atuando no VCB. Então você tem uma franquia, no Valorant é muito bem definido, você joga um VCB. Se você for bem, você tem uma possibilidade de disputar um Ascension. Depois de 2 splits anuais, você tem a possibilidade de disputar um Ascension. E aí você tem a disputa dessa vaga para entrada na franquia. Essa é uma pergunta que ela fala sobre as novas organizações entrarem e seguirem, né? Eu acho que o grande problema está nessa distância financeira. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de franquia, ou até menos, talvez, não vou conseguir te passar com precisão, pode ser que as organizações que estão entrando não tenham condição de investir numa infraestrutura fora do país, e isso pode gerar um problema até mesmo para as novas entrarem. Então hoje, na Tropicals no VCB, o nosso foco não é se manter no VCB eternamente. É óbvio que a gente pleiteia uma vaga numa franquia. A pergunta é como vai ser o sistema, né, se vai ser sustentável ou não para nós, que hoje não somos grandes, de lá na frente fazermos parte da franquia. E essa pergunta remete a todo mundo que está no VCB, né? A gente não sabe o dia de amanhã, como que vai ser o sistema. Hoje, para nós que estamos no VCB, é sustentável. É interessante, né, você participar, conquistar essa vaga e lutar por estar lá. Em contrapartida, os times que já estão na franquia têm uma segurança, né? E aí você tem uma garantia de investimento, né, de apresentar e projetos, etc., que atraem patrocinadores. Será que esses patrocinadores talvez tenham tanto interesse em patrocinar os menores que têm chance de ir para a franquia? Então, hoje, por ser poucas publishers que fazem esse formato, é difícil você mensurar quais são os impactos a médio e longo prazo nessa questão, né? Se vão olhar para a gente que não está na franquia da mesma forma que olham para quem está na franquia, será que a publisher pensa em um valor, né, uma ajuda de custo, ou a premiação sobe? Então, são algumas perguntas. E aí vem um outro ponto, que é sobre a performance. Hoje no VCB, por exemplo, você tem 2 eventos anuais.
Você tem 2 eventos logo em seguida. E depois você tem, no exercício de 12 meses, você tem aproximadamente 7 a 8 meses de vácuo. Até então, não tem nada programado. Quando você fala de uma organização que está na franquia, você tem uma estrutura diferente. Você vai ter outros eventos, né? Você tem outras formas de monetização. Em uma organização menor, você necessita da exposição do campeonato em vigor para conseguir se expor, para conseguir ter atratividade de mercado, vender uma parte comercial e etc. Então, acho que o problema está nesse ato aí, né? De cronograma. É lógico que é muito cedo para afirmar alguma coisa, mas eu acredito que no futuro próximo aí nós tenhamos alguns eventos para preencher esse período, né? Obviamente. Para as novas entrantes, quem quer entrar num evento, eu acho que distancia um pouco a possibilidade de entrar. Se não for algo estruturado, se não for algo que tenha uma vaga, porque a franquia você não entra com uma organização e vende uma vaga, certo? Você vai conquistando. Então, eu acho que isso acaba aqui fechando um pouco as portas. É como eu disse, eu acho que ainda é muito cedo para a gente avaliar os impactos a médio e longo prazo. Mas eu acredito que exista muita conversa nos bastidores e nas próprias publishers para entender como seria a melhor forma de lidar com isso, né? E isso se aplica tanto à parte atual, né, da line masculina, como as femininas, né, as inclusivas, eu acho que vão passar pelo mesmo problema nessa faceta de crescimento, até chegar numa franquia. Aí aqui tô elocubrando, né? Nossa, eu falo umas palavras às vezes que entrega, né? Mas, assim, pensando um pouco, de repente, esse período que as orgs menores que não estão dentro dessas franquias e tal, tem esse período de baixa, né? Digamos assim. Será que de repente não seria interessante ter alguns projetos paralelos e para que o nome continue sempre ali aparecendo de alguma forma? Sei lá, voltado para produtos ou as que são menores, que não estão dentro dessas franquias, elas mesmas juntas se organizarem e fazer algum evento paralelo, onde traz, aí juntando com o comentário da pessoa que falou isso, que o nome é muito difícil de falar, faça com que as torcidas comecem a ser mais presentes, e aí, de repente, faz um evento que puxa essa coisa da torcida. Não sei, assim, estou viajando aqui. De repente Não, é mas uma faz sentido, pô. oportunidade, né? Sim. Vamos lá. Não é toda publisher que permite que as organizações participem de eventos não ligados a ela. Então, existem restrições de publishers. Não é questão de fidelização, é questão de número, né? Porque, querendo ou não, você está dentro de um circuito fechado ali e tal. Eu acho que das ideias é essa. Você vê isso bem diferente no CS. O CS, a publisher, ela não influencia tanto nos eventos, então os terceiros acabaram criando um fenômeno, que acho que a Valve é a empresa que menos influencia dentro do circuito competitivo. Em contrapartida, você tem várias outras terceiras que fazem grandes eventos e estão envolvidas e criando oportunidades gigantes e eventos muito grandes, como a própria Excel, entre outras aí. Aí é um outro pensamento. Quando você vai para um circuito fechado, tipo um Rainbow Six, um Valorant, durante o período dos campeonatos você tem uma restrição de participação. E faz um certo sentido, porque você está ali participando, você tem um compromisso de entrevistas, conteúdos com a Riot, né, com a publisher, e acaba que você fica um pouco mais complexo você participar de um outro evento por causa de números e etc. Conflito de calendário e tal. Na parte comercial, com certeza, também tem os seus pontos a serem relevantados, né? Agora, nesse final de split, e aí vem aquela questão também da franquia. A franquia ela tem um calendário, certo? Nós do Regional VCB, e isso ao redor do mundo, temos que cumprir esse calendário. Em que sentido? Vamos lá. Enquanto a franquia está rodando, ao final da franquia, o VCB tem que, de forma sincronizada, terminar junto, né? Porque tem janela de transferência, porque pode ter a possibilidade de um time participar, de um jogador ser contratado pela franquia, que é um dos movimentos que pode acontecer, né? Então, essa questão de calendário na franquia prejudica no sentido da gente não ter tanta abertura
para participar do evento. Mas é como eu disse, é muito cedo ainda, porque pode ser que parceiros da publisher criem eventos nesse período em aberto e aí se torne, de certa forma, oficial, possibilitando a participação. Né? Não são todas as publishers que fazem dessa forma, não é um formato comum entre todas, mas essa não participação de eventos paralelos, ela existe. Bem da hora. Eu sou o chatão que vou voltar um pouco para uma parte mais técnica aqui Vai agora. lá. Vamos lá. Tá, a gente está entendendo bastante sobre como é trabalhar no esporte eletrônico, como começar, mas, cara, você que trabalhou já no corporativo e agora tá trabalhando no esporte eletrônico, que eu acho que mexe com um pouco mais de paixão, né? Quais são as diferenças entre trabalhar nesses dois cenários? Em algo um pouco mais, vamos dizer assim, quadrado na teoria e algo que está assim começando agora, está dando um boom, acho que cheio de oportunidade. Quais são as grandes diferenças entre as duas áreas que você trabalhou? A parte bem burocrática da coisa, Pode ser. acho que o corporativo, bom, existe toda uma regulamentação, né? E esse é um assunto extremamente delicado no esportes, né? Regulamentação. Existem um conjunto de regras, de leis, né? Trabalhistas e não trabalhistas. Assim, eu acho que o corporativo comum, né? O CLT, ele preserva amparos de ambos os lados, né? No esportes ainda a gente transita entre os dois mundos, né? Isso tanto na parte burocrática de você estruturar uma organização, seja na parte contratual, seja na parte de workflow da coisa, como também a dificuldade de profissionais qualificados, né? Ainda é muito romântico, né, essa relação do esportes. Não são todos, eu acho que profissionalizou bastante, gente. Eu acho que eu estou no esportes, ligados ao esporte há quase 20 anos, há mais de 20 anos. Muita coisa mudou. É lógico que no começo era muito sobre a gente trabalhava por livre e espontânea paixão. Tudo era muito utópico, tudo era muito sonho, né? Um dia de viver de esportes. Essa era uma pergunta que todos se faziam, né, há 20 anos atrás. Hoje a gente já fala sobre profissão. Hoje a gente já fala sobre empresas, etc. Né? Acho que a maior dificuldade e a maior diferença entre os dois mundos é a parte burocrática e a qualificação do profissional. Da mesma forma que hoje você vê as organizações criando novos mercados, né? Criando novas funções para atuar no mercado, seja talent manager, seja a parte comercial, seja community manager. Cara, que querendo ou não, no mundo corporativo isso seria um pós-venda. Né? E no eSports a relevância de você estar próximo da sua comunidade é muito grande, em todos os sentidos, desde a parte comercial, mas também para entender o que a sua marca, querendo ou não, as organizações são uma grande vitrine. Né? Então, para entender o que o seu público deseja, para você transformar isso num case para a sua parte comercial. Então, o que eu vejo de diferença é a qualificação. Acho que hoje o eSports ele transita, né, para essa qualificação, que é diretamente influenciado pela parte de regulamentação. Né? Muitos dos contratos são ligados a contratos não CLT. Né? E isso impede um pouco, né, na parte de trabalho. Mas certamente, na minha visão, pela minha experiência, as organizações que eu trabalhei, empresas que eu trabalhei, o ponto principal é a parte burocrática, sabe? Eu não vejo uma solução a curto prazo, mas eu vejo opções de adequar de forma que fique confortável para todo mundo, desde o empregador até o empregado. Bacana. Quais as habilidades e competências que você acha, assim, que você que viveu nos dois mundos, assim, você acha que foram primordiais, assim, para você conseguir transitar nas várias funções que você atuou dentro de uma organização de esportes? Em várias, né? Porque você falou que antes da Fúria você também já tinha atuado em outras, né? Sim. Enfim, o que que você acha? Quais habilidades e competências, assim, que você acha que foram essenciais para isso? Organização, trabalho em equipe. Eu acho que o esporte, como todo trabalho, hoje você não faz nada, independente da área que você atuar, você não faz absolutamente nada sozinho. Então, essa sinergia de trabalhar em equipe, a multitasking, né? Você saber atuar em várias áreas e ajudar e contribuir, né?
pessoas, né? Gestão de pessoas, acho que a inteligência emocional, a inteligência emocional, ela é muito forte e necessária, né? Competir dói, sabe, Marcelo, Lê, eu falo isso muito para os jogadores. Competir dói, a vida dói, né? E aí você tem duas formas de você aprender. Você pode aprender pelo amor ou pela dor. Então, tem muita gente que vai trazer conhecimento e direcionamento para você, né? Seja na parte como gamer ou como administrativo. E essa transição, né, essa transformação do hobby remunerado para uma empresa, ela é necessária, mas era uma transição que dói, é uma transição de muito aprendizado, de muita paciência, né? Mas esse conhecimento da parte de controle, de gestão e gestão de pessoas é muito necessária. Eu tive muito aprendizado nisso, principalmente quando entrei na Fúria, que eu comecei a lidar muito com equipes, tive várias modalidades, né, sobre minha gestão lá, então aprendi muito, é muito difícil, eu acho que é um eterno aprendizado, lidar com pessoas é o maior desafio da vida, eu pelo menos considero. Independente de onde você atue, lidar com pessoas é o cheater da vida aí, né? Você tem que saber fazer, você tem que se colocar no lugar, você tem que entender as necessidades e nenhum problema é maior que o outro. Todo mundo tem o seu e tem que saber respeitar. Então, acho que no mundo corporativo, no esporte principalmente, saber lidar com isso é muito importante. É lógico que se você trabalha num departamento mais burocrático, né, um financeiro, uma controladoria, uma contabilidade, talvez você tenha menos contato, mas existe o cliente interno e externo, né? Então você vai saber lidar com pessoas a sua vida toda, né? Não vai mudar nunca isso. Acho que disponibilidade, né? A gente tem que estar disponível a aprender, a mudar, a aperfeiçoar, enfim, né? Estar É disponível verdade. para tudo, eu acho. Acho que essa adaptação que você falou é muito importante, né? Porque acho que uma das coisas, imagino que você também, Ale, faz a gente ser apaixonado por essa parte de esporte eletrônico, é que é tudo muito novo. Então é tudo muito, tipo, acontece muito rápido. Então, tipo, o que era uma realidade hoje, de repente, daqui 2 dias já não é mais. Você fala, caraca, velho. Tipo, é muito difícil, sabe? É muito legal, assim. Eu amo essa parte de toda hora tá mudando, de competir. E acho que vou até linkar com uma pergunta, assim, acho que é bem geral, uma pergunta mais pessoal do que Claro. técnica. É, eu vi você citando várias qualidades que são necessárias não só para você trabalhar com esporte eletrônico, mas para jogar também. É, você ter vindo de jogar torneios, por mais que a gente saiba que na nossa época não tinha tanta premiação, era mais pelo hobby de competir. Quais qualidades, assim, quais soft skills que você adquiriu jogando que você fala, cara, graças a Deus hoje eu sou um profissional muito melhor porque eu jogava? Pô, são várias. Acho que a principal fez muito parte da minha vida é a pressão. Saber lidar, sobre trabalhar e lidar com a pressão, né? Competir é muito mais sobre si próprio, né? Você compete consigo próprio, você tem a autocobrança, você quer ser melhor, você se espelha em outros atletas, você tem o seu time, você tem um cenário, você tem os adversários, então tudo é muito intenso, né, no esporte eletrônico. Acho que das perícias que você tem contato diário no esportivo, certamente a lidar com a pressão é muito importante. Lógico, a parte mental não tem nem o que falar muito, né? Você tem que ter a cabeça no lugar. Você tem que saber lidar com as frustrações. No competitivo, você vai perder muito mais do que ganhar. Isso é fato, né? Você vai ter momentos de grandes vitórias, conquistas, mas você vai perder muito. É uma construção, é uma jornada muito longa, a qual lidar com a derrota, lidar com frustração, saber passar feedback, receber feedback é muito importante. Então, se eu fosse escolher uma, né, eu com certeza seria o trabalhar sob pressão, saber lidar de pressão. E continua, né, gente? Eu acho que independente do momento, a gente lida com isso, né, a cobrança, seja trabalhando ou não. É verdade, é verdade. Me fala uma coisa, Chuck, você tinha algum plano B ou você sempre pensou em atuar nesse cenário, assim, tipo, você trabalhava em outras coisas, né? Você falou que você jogava, e aí,
Mas sempre foi uma coisa assim que você sempre quis atuar nesse cenário, ou não? Aconteceu. Não. Não porque assim, eu comecei a ter contato com o mundo dos games com 15 anos. Né? E naquela época os games não eram o que são hoje, assim, né? Então, lógico que a gente sempre pensou em ser carreirista. Então, eu estudei, me formei, trabalhei, sempre pensando na carreira. E lógico que quando você tem um contato com o jogo e vê que aquilo ali está existindo, que existe uma possibilidade, né? Por mais que você não tenha maturidade, eu, pelo menos na época, não tinha maturidade para entender qual era a possibilidade de transformar aquilo numa carreira, existe o sonho. Né? A gente está ali vivendo aquela intensidade, com muita intensidade e você acaba. Acho que para mim, a decisão de ir para o mundo do esportes e tentar sair do padrão ali, né, que eu não acho errado, tá, gente? Pelo amor de Deus, estudar e trabalhar é o normal da vida e a gente tem que fazer, tá? Então, o que mudou a chavinha em mim, eu acho que foi em meados de 2010, que foi quando eu montei a minha organização junto com um amigo e a gente entrou no mercado. A gente iniciou com Crossfire e com Rainbow Six. Foi Crossfire, Point Blank e aí foi pro Rainbow Six. Acho que naquele momento eu comecei a entender que existe a possibilidade, talvez não como jogador, mas talvez como empresário ou, né, trabalhar na parte administrativa. Acho que foi ali que começou a virar a chavinha. De 2012, 14 até 2000 a entrada na Fúria 2018 foi quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava me preparar para fazer essa transição. Até porque eu tenho a minha esposa, tenho a minha vida, a minha família e o mundo do esportes não é algo tão sólido quanto, né, não foi na época, não era na época, né, tão sólido. Então você tem que ter um período de estruturação. Acho que em 2019, 2020 foi quando eu realmente falei, não, eu quero isso mesmo e vou tentar ser carreirista dentro do esportes, que eu acho que é um desafio grande, mas é muito prazeroso. É, Muito legal. o esporte é assim, né? Eu acho que quando teve muitas pessoas que nem você, que nem eu, que sempre sonharam em seguir uma carreira no esporte, só que infelizmente não, a gente começou muito cedo, não tinha essa oportunidade. E eu acho que um conselho que até pra galera que é mais nova é de se preparar, né? Uma hora vai bater na porta e você tem que estar preparado. Ainda mais porque já deixou de ser um hobby faz alguns anos. Hoje em dia é muito trabalho, é muita correria, assim. Você teve alguma coisa que te auxiliou, algum curso, alguma empresa, alguma coisa que te auxiliou nessa troca do mundo corporativo para o mundo de esportes? Teve sim. Acho que em termos de curso, com certeza gestão de pessoas, né? E eu confesso, não tenho problema nenhum em confessar isso, assim. Eu tive que aprender muito em gestão de pessoas, na forma de lidar, no tipo de cobrança, né? A gente aprende tomando muita pancada, né? E aí eu fui buscar conhecimento, e aprender bastante nesse sentido, porque, querendo ou não, é necessário. Outro ponto foram as últimas empresas que eu trabalhei, né? A própria Arcelor, a Tecnal, que eram os cargos que eu ocupava eram ligados a essa parte mais administrativa e que necessitavam de uma relação, né, com pessoas. E eu acho que a organização que mudou a chavinha em mim, e eu não tenho como fugir muito disso, foi a Fúria. Né? É óbvio que eu tive, joguei muito em organizações, tive até a minha própria org, né? Enfim, tudo bem, é uma história muito legal, mas eu acho que na entrada minha da Fúria, eu entrei na Fúria em 2018, a Fúria tinha 5 funcionários, né? E eu saí da Fúria no ano passado, acho que foi em agosto, e aí você está falando de uma organização que é uma das maiores do mundo, né? Super bem conceituada, então acho que a escola, né, que me ajudou muito foi ali. Aprendi muito, acho que o Jaime, o Akari e o Cris ali, né, quando eu entrei, pelo menos eram os 3 que estavam, né? Criaram algo muito incrível, então foi uma grande escola para mim nesse sentido. Aprendi muito e assim, cara, eu acho que é uma troca muito, muito sincera, né? Quando a gente entra numa organização grande, a gente aprende muito, erra muito, é uma troca dos dois lados. Eu acho que ninguém acerta sempre ou erra sempre, a gente aprende muito.
E me ajudou a consolidar a minha decisão, Marcelo. Eu acho que foi isso. É lógico que se eu falar para você se eu queria viver de esporte, eu acho que não tem uma pessoa no mundo que não quer. É o que a gente mais ama fazer, cara. Não tem como ser infeliz trabalhando com games, trabalhando com jogos. É uma paixão. Eu falo isso porque eu fui jogador. Eu falo isso porque eu lido com jogadores todos os dias. Eu falo isso porque eu vejo crianças e meninos que entram num competitivo achando que, pô, é uma chance, o cara se consolida, vira rimo de família, sustenta a família, realiza seus sonhos, compra casa própria. Então, assim, o jogo, ele não é mais só um jogo, ele se tornou algo muito maior, né? Ele moldou a minha vida, ele moldou a vida da minha esposa, ele me deu incentivo e condições de sonhar mais, sabe? Então, é uma realização trabalhar nesse mercado. A própria Lê, né, Lê? Que conheceu recentemente esse mercado, a gente acaba se apaixonando mesmo, é muito gostoso. É lógico que existe pressão, é lógico que você vai ter muito trabalho, é um mercado novo, né? Tem os seus desafios, mas o esportes, ele é prazeroso em todos os sentidos, né? Então, uma dica que eu dou assim para quem quer entrar no mercado do esporte, sem dúvida, cara, é fazer, ter paixão, fazer com gosto. Vai ser difícil, né? Vai doer, mas é muito prazeroso, assim, a gente e é um mercado onde a gente se conhece, conhece muita gente, tem muita sinergia, você vê o crescimento das pessoas, pô, eu comecei a mexer com esportes, já estamos falando de 1900 e, né, comecinho de 2000 ali, e aí você está falando hoje de pessoas que começaram ali em 2000, 2000 e pouquinho, 2010, hoje são grandes jogadores, cara, eu joguei campeonatos com o Gaules, ele era só um jogador, sabe? Eu ia numa lan house em São Paulo para enfrentar o time do Gaules, o time do Kogu, assim, todo mundo. Era uma gurizada na lan house jogando, se divertindo. Hoje você está vendo um dos maiores streamers do planeta, se não o maior atual, né, que é o Gaules, sendo que ele é um ícone mundial, ele mudou a história do CS no Brasil. Né, você vê o Fallen, que virou uma referência em diversos sentidos, um empresário, jogador, um cara super família, né, um exemplo aí de... Então você tem várias pessoas que vêm moldando esse mercado de esportes, muito pela paixão, lógico, né, a gente ama, não tem como não amar, mas também porque muito mudou, se estruturou e a coisa vem evoluindo muito, né? Calma aí, Felipe, A deixa eu gente fazer tá. um comentário rapidinho. Aquele falou sobre isso, eu achei muito legal, assim, porque aconteceu isso comigo, Uhum. Chuck. Eu fiz uma segunda faculdade agora em 2019, eu fiz Sistemas da Informação. E daí eu fiz na SPM, então você imagina que a média de idade é uma galera bem mais jovem, né? Porque a galera acabou de sair do Uhum. colégio e foi fazer. Daí quando eu falava que eu joguei com o BRTT, porque o BRTT foi do meu time, eu joguei com ele, fui suporte dele, que eu joguei na Lan House com o Fallen, com esses caras, eles ficavam abismados, tipo, nossa, mas você jogou com o BRTT. E pra mim era um negócio normal, porque a gente jogava com esses caras, né? Era um negócio que tava começando. Então, tipo, ali eu entendi que eu tinha que voltar pro esporte eletrônico. Porque ele tinha atingido um patamar de que a galera sonhava com isso, que era uma paixão que nem um esporte normal, um esporte convencional, né? E daí eu falei, cara, ali eu falei, eu preciso voltar pro esporte eletrônico, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. Mas assim, foi o ponto-chave pra mim entender o quanto tava essa paixão, assim, da galera. É, É um momento muito bom, né, cara? Nostalgia demais. Total. a gente está partindo para o finalzinho já, tá acabando, né? Que pena, porque é conversa aí para mais de metro, mas eu tenho um comentário para fazer e uma pergunta. É, comentário, vocês falando essa questão aí da paixão e tal, né? Eu que não conhecia nada, enfim. Eu lembro que teve um dia que eu trabalhava na Fúria na época e a minha sogra estava no hospital e eu estava comendo numa lanchonete do lado do hospital. Aí veio o garçom e virou para mim e falou assim: Cara, que jaqueta legal, tava com a jaqueta da Fúria, né? Aí eu falei assim: É e tal. Ele, nossa, como você conseguiu, né? Eu falei assim: Não, eu trabalho na Fúria. Não, mentira que você trabalha na Fúria e tal. E aí foi engraçado, bati um papo com o cara e aí voltei pro hospital, né? Aí nisso, o médico virou para mim e falou assim: Cara, você não
na fúria, eu falei, trabalho, porque... Não, eu vi que eu conheci esse símbolo de algum lugar, então, assim, é muito doido, assim, você não imagina, né? E às vezes você é parada na rua, eu até hoje eu uso as roupas, enfim, e outro dia a mesma coisa na escola do meu filho, eu tava esperando para ir embora e veio o menino e falou assim, nossa, eu queria comprar essa jaqueta e tal, não sei o quê, então, assim, é muito engraçado. Mas, como a gente está indo para o finalzinho, Tchan, que eu queria te fazer uma pergunta, que na verdade são duas. Você falou aí tudo isso, e no final das contas, para atuar nessa posição que hoje você atua, ou mesmo no esportes em geral, porque você atuou em tantas posições, né? Quais são as principais alegrias e dificuldades que tem? E a sua dica de ouro, apesar de você já deu uma dica aí, qual é a dica de ouro para quem quer entrar nesse cenário e deslanchar, Vamos lá. independente da área? Eu vou falar um pouco das alegrias e tristezas, não só na área que eu atuo, né? Mas do esportes, assim. Lê, eu acho que o trabalho nosso do esporte, seja ligado à parte administrativa ou mais próximos dos jogadores, nós somos realizadores de sonhos deles. Hoje, quando você fala de esporte, você fala de ideias, de concepção, de trabalho, de chegar no topo, mas a verdade é que o nosso papel é traduzir as expectativas dos jogadores através de um processo a qual seja interessante para as duas partes na realização do sonho dele. E nesse processo todo, as organizações monetizam e fazem as coisas acontecerem sem perder a questão humana. Não tem, acho que, para eu que competi no passado, eu aprendi a ter muito prazer em ver a realização dos meninos, assim, seja em qualquer modalidade que fosse, em qualquer organização. Eu acho que trabalhar com esporte, a parte gostosa é realmente você ver as coisas aconteceram para eles. Vai ter dificuldade, vai ter desafios administrativos, mas no final é muito sobre isso, né? O impacto que a gente causa na vida deles, seja na parte administrativa ou no in-game, mas é muito prazeroso, é algo que eu não consigo descrever assim, porque é muito emocionante para mim. E já fiz parte desse momento, já estive lá na frente do computador jogando, competindo, vencendo e perdendo. É muito prazeroso ver a sensação, o sentimento, a alegria. Então acho que esse, para mim, é o maior prazer. Lógico que, né, em suas devidas proporções, a gente está ali no backstage olhando, mas é muito gostoso porque você sabe que você fez parte daquilo, você sabe que você construiu não só um jogador, mas se trata de construir um cidadão, né, de ajudar ele a amadurecer como pessoa, como profissional. E no final das contas, o sonho dele acaba se tornando nosso também. Desafios e dificuldades, eu acho que é o contrário, né? É não ver a coisa acontecer, é ver as dificuldades, as limitações que nós temos, porque por mais que a gente mostre o caminho das pedras, né? Quem vai percorrer eles são os jogadores, e o nosso papel aqui é facilitar essa caminhada, ajudar na evolução, né? E contribuir para que a carreira deles seja bem sucedida. Se eu posso dar uma dica de esportes, cara, de coração, é fazer as coisas com muita paixão. Acho que o esporte se trata disso. Se trata de impactar na vida das pessoas, se trata de mudar a vida das pessoas, se trata de fazer as coisas acontecerem de forma orgânica e sustentável, sem perder a parte humana. Eu acho que o esportes ele tem muito disso e isso é um apaixonante demais. De você mudar a vida, ter a oportunidade e o privilégio de fazer parte da história desses atletas, seja na parte, lógico que vai ter o background ali, o backstage, você tem a parte comercial e etc, mas acima de tudo, o privilégio de você fazer parte da vida deles. Então, cara, trabalhar no esportes, venha com vontade, venha com tesão, venha com paixão, se prepare, conheça, estude as modalidades, estude as organizações, se aproxime das organizações, seja através da torcida, seja através dos jogadores, tem muitas oportunidades e empregos, né? É um cenário que tem muito pouco preconceito em aceitar a diversidade. A gente vê muita organização e empresa abrindo portas que no mercado normal, infelizmente, isso não acontece da mesma proporção. Então, acho que o esportes é um exemplo, seja dentro e fora do jogo, e o meu papel, o nosso papel, o papel de vocês que vão entrar, é preservar isso.
é fazer com que o esporte continue sendo referência, independente do viés político, independente do viés externo ao nosso cenário. O esporte representa a paixão e o sonho de muitos, inclusive o meu. E eu posso afirmar para você, independente da minha formação, independente de tudo que eu vivi, que o esporte mudou minha vida, né? E mudou a vida da minha família, da minha esposa, dos meus amigos. Eu vejo hoje o esporte como algo muito, muito importante na minha vida, na vida das pessoas próximas de mim. E é uma obrigação minha ajudar a preservar isso. Seja aprendendo no dia a dia, evoluindo como ser humano, mas acima de tudo preservando esse nosso globo, né? Nossa bolha do esporte, expandindo ela, mas de forma consciente, de forma responsável, né? Fazendo a diferença e sendo diferente do que é vendido no mundo aí, no comum. Muito É, legal. é bem legal. Eu acho que assim, a gente tem que aproveitar que a gente está começando, né? E pegar as coisas boas, né? Não tentar copiar em tudo, sabe? Então a gente teve o privilégio de começar num mercado que já existe, assim, vamos dizer assim, um mercado que já existe. Então, tem que pegar as coisas que são boas desses mercados e colocar no nosso mercado, e as coisas que a gente sabe que não são legais, tipo preconceito, esse tipo de coisa, não cabe mais, né? Já vamos ser honestos, né? 2023, rapaziada. Já tá na hora Sim. de mudar. É, Pô, pessoal, eu queria ter aquele comandinho do tipo, a gente tá encerrando aqui. Não. Queria deixar um minutinho para você, se você quisesse passar suas redes sociais. Eu vou jogar aqui no canal do chat o Instagram do Tropicals, porque se você não segue, você tá começando errado já vendo esse podcast. Tem que seguir a Tropicals. É, Você quer deixar um recadinho? Alguma rede Quero social? sim. Bora. Eu primeiro quero agradecer, Lê, Marcelo e toda a equipe. Eu acho que é o meu primeiro podcast. E eu agradeço a oportunidade. Fico feliz que vocês estejam fazendo. Eu acho importante mostrar o nosso mundo. Espero que seja cada vez maior. Desejo muito sucesso para vocês. Sobre a Tropicaus, galera, tem que seguir a Tropicaus, pelo amor de Deus, né? Não seja, né? Tá de O sacanagem, vamos cara, o lá. cara vem aqui, dá uma aula de 1 hora e você não Né? segue a empresa do cara, é sacanagem. Por favor, né? Não, fora que ele Né? falou aí que eles, né, tudo brasilidade, afinal de É, contas, Muito o legal. E esse é brasileiro um vem ponto lá muito legal, Lê. Eu acho que assim, o que me apaixonou na Tropicaus foi essa direção, sabe, da cultura brasileira, de incentivar o folclore, algo que não é tão incentivado no nosso país. E tudo É, isso mesclado no esportes, que é o games, que é o que a gente ama muito de fazer. Então, minhas redes sociais é @tchekpira. É facinho demais. Eu agradeço a oportunidade e conte comigo sempre. muito obrigado. muito, É, muito bom. Lê, só para encerrar, eu vou deixar um recado, pessoal. É que antigamente a gente estava fazendo um podcast a cada 15 dias, porque todo mundo aqui tem um trabalho além do Esporte 101. Então a gente conseguiu mais 2 pessoas na equipe, uma que é a Flávia, que eu roubei o casting dela, mas ela volta semana que vem. Além dela, a gente está com uma parceria com a Mari, que é uma menina de uma Mari em Marketing GG. Ela trabalha no Itaú, na parte de games. Então a gente vai fazer essa troca aqui, rapaziada, de casting. Se não me engano, o próximo é a Lê e a Flávia. Então vai começar agora a ser semanal, viu? Semanal, toda quinta-feira a gente tá aí. Estamos evoluindo, trazendo gente muito legal, tá dando certo, né? Então, nada É, como aumentar os dias aí. a gente tá com a E parceria aí, também né? Fala da parceria pra eles aí. e mudar um pouquinho as carinhas também, né? E a gente também tá com a parceria com a Summer e vai vir muita coisa legal, onde a gente vai começar a falar mais voltado para essa parte de ajudar as pessoas mesmo na parte de entrar, né? Afinal de contas, a RH está aqui para alguma coisa, né? Nesse podcast. Então, assim, a gente está querendo vai trazer coisas muito legais, assim, não só ficar com essa questão do podcast, mas trazer vários tipos de conteúdos, né? Postar tem a Collab aí postando vaga, enfim, várias
coisas legais que vão acontecendo aí, a gente está tentando evoluir, vai ficar um projeto grande e legal. É isso. Muito É obrigado, isso. rapaziada. Sigam a gente, siga a Tropicals, o Chuck, Chuck. E até faz Eu quinta que agradeço. vem. Beijo. muito legal. Beijo. Vai. Pode falar. Pode ir.